Terra incógnita, termo latino utilizado para terras desconhecidas, que no começo do século XVI era como se via largamente o continente americano, mas não para seus habitantes, e sim para seus invasores, vindos de terras distantes do outro lado do oceano. Aqueles navegadores europeus, vindos com o âmbito de exploradores na busca por glória e riquezas, aos poucos foram sabendo dos povos da costa atlântica de um mito que lhes cativou a imaginação. Os nativos falavam de um grande império das montanhas, chefiado por um rei branco, supostamente das mesmas vestes daqueles homens estranhos. Seu reino possuía uma montanha inteira de prata, além de riquezas inimagináveis. Essa lenda atiçou o paladar dos europeus por muito tempo, tendo um breve vislumbre desse grande reino na expedição do português Aleixo Garcia, mas seriam os espanhóis Francisco Pizarro e Diego de Almagro quem dariam de cara com o mítico império, o Tahuantinsuyo dos Incas. Essa história de como um punhado de europeus não só encontrou como subjugou um imenso império é cheia de grandes desdobramentos, polêmicas e tragédias. Vejamos um pouco de perto essa história, com seu like e inscrição, claro, para entender a fundo o fim do Tahuantinsuyo e o começo do Império Espanhol. 1492, um ano que marcava o fim definitivo de um longo processo de lutas e conquistas que forjaram os reinos da Península Ibérica. Ao mesmo tempo, dizer que foi um ano importante na história global é quase brincadeira, né? Afinal, embora a história não seja sobre saber datas de acontecimentos, 1492 foi um ano que marcaria a humanidade para sempre, com a chegada do genovês Cristóvão Colombo ao que se viria a chamar América. A ligação entre a conquista do Reino de Granada e o encontro ao Novo Mundo pode não ser tão óbvia para muitos de vocês, então vamos voltar alguns séculos na velha Europa para entender um pouco mais disso. Com a desintegração política coesa do Império Romano do Ocidente, a Península Ibérica passaria por algumas mãos até ficar firmemente como base para o reino dos visigóticos, mas não por tanto tempo. O reino cristianizado seria invadido pelo Califado Omíada em 611, mas resquícios de um estado cristão criariam base nos montes das Astúrias e criariam para si a ideia de que eram herdeiros dos visigodos, que deveriam reconquistar suas terras prometidas perdidas. Esse processo, a reconquista, foi longo e não uniforme, mas com o passar dos séculos e a evolução do reino das Astúrias para os reinos de Castelo e Leão, fora a intervenção franca que criaria o futuro reino de Aragão, acabaria tomando moldes de uma verdadeira cruzada ibérica. Nos seus estágios mais avançados, os estados ibéricos moldavam-se na reconquista, com a expulsão do inimigo infiel, a expropriação de suas riquezas, finalizando com a fundação de novas cidades em áreas desocupadas, a fins de instaurar uma administração local e, claro, cristã. Nesse ambiente, se criavam figuras de lideranças com seus bandos individuais de conquistadores que buscavam glória, conquista e, claro, espalhar o cristianismo. Essas figuras, no entanto, eram geralmente guiadas e sustentadas por uma crescente presença estatal, que se fortalecia a cada conquista, diferentemente do que acontecia em outros lugares da Europa feudal. O resultado disso tudo, aos fins de 1492, com a conquista de Granada, o último reino islâmico na península, foi uma sociedade que sonhava com glória e conquista, fervorosamente católica, que ainda não havia perdido de vista um espírito de cruzada e ânsia por riquezas. Mas por que eu disse tudo isso aqui, hein? Bom, é porque fica muito claro que as raízes que fundaram os reinos de Castelo e Aragão seriam plenamente postas à prova e muitas vezes ressignificadas quando Colombo se deparou com a América em 1492. O genovês voltava com histórias de terras estranhas e de gente igualmente bizarra para eles, mas prometendo ouro e escravizados. Os reis católicos, Fernando e Isabel, se interessaram na empreitada, já que era parte da estratégia de Castela continuar sua cruzada e expansão pelo Atlântico, seguindo os passos do vizinho Portugal com a conquista das Canárias na costa africana, por exemplo. Mas, muito mais que isso, agora com a volta de Colombo, com a descoberta de novas terras, os reis católicos tiveram uma ideia brilhante. Portugal já havia dado precedente para sua própria cruzada, pedindo bênção papal, que lhes foi concedida na forma de 3 bulas, que ao todo davam autoridade e legitimidade para que Portugal pudesse conquistar todas as terras africanas abaixo do Cabo Emborjador. Então, pela mesma linha de raciocínio, os espanhóis, com o auxílio de um papa espanhol, Alexandre VI, pediram direitos similares quanto a todas as terras encontradas por Colombo.
dessa empreitada é que nasceria o que aprendemos já desde cedo na escola, com o papado arranjando e discutindo o eventual Tratado de Tordesillas, em 1494, que demarcava a autoridade na conquista de novas terras pagãs aos portugueses e espanhóis. Dado então um caráter religioso à missão, Colombo teria sido mandado de volta à América em 1493, agora com uma frota e colonos. Sem entrar nos detalhes das desventuras que aconteceriam na colonização da ilha espanhola e do Caribe, uma coisa que fica claro é que já aqui os espanhóis aplicavam o seu modus operandi desenvolvido na Reconquista. Muito além disso, as 4 viagens de Colombo à América solidificaram na mente dos castelhanos a ideia de um continente supostamente virgem, que guardaria iguarias e riquezas prontas para serem tomadas. E foi nessa mentalidade de riqueza rápida que muitos espanhóis foram levados às terras americanas nesses anos iniciais de conquista. Para quem nos interessa nessa história, com a colonização das ilhas caribenhas e um enorme ímpeto exploratório, junto a uma sede por ouro, acabou por convencer a coroa a enviar conquistadores para o continente a fim de explorar em busca do metal dourado e para iniciar novos trabalhos de colonização. É nesse contexto que nos deparamos com um homem que entraria de penetra na história de um grande estado andino e cujas ações têm consequências até os dias atuais. Entra em cena Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nasceu possivelmente em 1478 na cidade de Trujillo. Filho extraconjugal de uma família nobre local, Francisco não teria, no entanto, uma das melhores infâncias ao que parece, devido ao seu status como bastardo. Talvez por isso, e buscando oportunidades, ele teria se alistado à expedição do então recém-nomeado governador de Hispaniola, Nicolás de Ovando, em 1502. Ovando fora enviado à Espanhola para colocar a colônia sob as rédeas da coroa, empregando campanhas de pacificação contra nativos rebeliosos e em torno repartindo as populações indígenas em encomiendas, numa tentativa de gerar tributos à coroa, visto a relativa escassez de ouro na ilha. Eu já expliquei um tanto sobre o sistema de encomienda nos vídeos do Chile, mas em resumo aqui, a encomienda vinha de uma tradição medieval adaptada à América na forma de uma concessão estatal de mão de obra compulsória, onde grupos de nativos eram designados e vinculados a um encomendeiro para trabalhar em variados serviços, enquanto o encomendeiro, por sua vez, tinha responsabilidades específicas para com os protegidos indígenas, como catequizá-los, coisa que dificilmente acontecia na prática. Mas voltando aqui a Ovando, com esse controle mais assegurado de Hispaniola e do Caribe, a coroa espanhola, em conjunto com uma grande onda de colonos sedentos por oportunidade fácil, planejavam os próximos passos da colonização, com o rei Fernando de Aragão convocando uma junta em 1508 na cidade de Burgos para discutir esses assuntos. Convocando grandes nomes como Llanet Pinzón e Américo Vespucci, a junta de Burgos decidiu que deveriam incentivar a exploração e colonização das terras continentais, intitulada Sierra Firme, na atual costa norte da Colômbia e Panamá, organizando 2 expedições encabeçadas por Alonso de Ojeda e Diego de Nicuessa, de forma que dividiam-se as jurisdições das terras entre os dois, os encarregando a governança deles por 4 anos. Ojeda e Nicuessa foram escolhidos não por acaso, com Ojeda especificamente estando presente na segunda expedição de Colombo, a de 1493, além de muitas outras posteriores, tendo Nicuessa um currículo similar. Os 2 moradores de Hispaniola arrumaram então seus recursos para lançarem expedições em 1509, mal sabendo eles que o que esperava ambas empreitadas era morte e desgraça, com um contingente de Ojeda tendo terríveis lutas contra nativos hostis aos espanhóis e homens morrendo de febres pelo clima e mosquitos. Supostamente, um subalterno de Ojeda, o Martín Fernández de Enciso, deveria vir com suprimentos adicionais, mas o cara tava demorando muito, e Ojeda então decidiu ir lá averiguar a porra, mas por algumas putarias cujos detalhes não são tão importantes para nossa história, o Ojeda foi assassinado, deixando a galera lá da sua expedição a ver navios. Essa bagaça toda tem a ver com nossa história, porque ninguém mais ninguém menos que o próprio Francisco Pizarro fazia parte da expedição de Ojeda. E não só isso, Pizarro tinha a posição de destaque, tendo sido dado o comando da expedição enquanto Ojeda estava fora, posição que ele usufruiu, já que foi a mando dele que os expedicionários remanescentes saíram de Cartagena para Darien, visto a insalubridade que estavam sofrendo naquele local.
Essa empreitada ganha novos desdobramentos com a chegada de Enciso em 1510, já que, mediante ataques indígenas, um fidalgo pobre e irrelevante até o momento ganha destaque. Vasco Núñez de Balboa ganharia prestígio entre os homens de Darin por suas ações que ajudariam na sobrevivência de todos. Talvez por isso, e a visão de enriquecimento fácil, Balboa e amigos conspiram então contra Enciso, fundando uma cidade em Darin, a qual nomearam Santa Maria de la Antigua del Darin, mas a qual afirmam estar num território sob a jurisdição de Miguesa, aquele outro cara lá que recebeu as terras, e não na jurisdição de Ojeda, por sua vez, de Enciso. Não contentes com isso, houve ainda a nomeação extraoficial do próprio Núñez de Balboa como alcalde ou prefeito da cidade, de forma que ele então apreende os bens de Enciso e expulsando alguns de seus apoiadores e meio que ele também tomando total controle da colônia. Mas tá, isso tudo importa pra gente porque nessa putaria toda o Pizarro continuava lá, praticamente indiferente aos acontecimentos. Não pra tanto, né? Mas ele não criou oposição ao Balboa, entende? E, em verdade, ele parece ter colaborado e criado uma amizade com Núñez, de forma que Pizarro participou ativamente das campanhas exploratórias empregadas na região entre 1511 e 1513. Pizarro teria ainda acompanhado Balboa em sua famigerada expedição que revelou aos europeus o Oceano Pacífico, ou como chamariam, Mar del Sur, e ele também o ajudou a forjar alianças locais através da colaboração com nativos. Essas alianças permitiram aos espanhóis um ganho adicional de ouro e informações importantes, o que atraiu a atenção da coroa, que, numa busca de maior controle, mandaria um novo governador à agora província de Oro de Cartilla, enviando Pedrarias Dávila em 1514 para assumir o comando da colônia. Aproveitando, no entanto, esse embalo criado por Balboa, Pizarro participaria de outras expedições ao Pacífico, como foi o caso da expedição de Gaspar de Morales, quem chegou às Islas Perlas e no caminho fazendo grandes pilhagens, em que supostamente, segundo as narrativas de Andagoya, Pizarro já ganharia ali conhecimentos de um grande reino mais ao sul, com essas viagens atiçando cada vez mais as suas vontades. Embora tenha recebido uma encomenda de Pedrarias após a fundação de Ciudad de Panamá, em 1519, Francisco ficaria com olhos e ouvidos bem abertos quando soube da viagem de Pascual de Andagoya, em 1522. Andagoya era inspetor-geral dos índios de Cidade do Panamá e, ao receber alguns informes de nativos das Islas Perlas, resolveu avançar na exploração da costa pacífica da atual Colômbia. Aqui, os nativos lhe contam em mais detalhes a história contada a Pizarro anos antes, em que eles falavam sobre um grandioso reino e de um suposto cacique Biru, que, mais tarde, se diz terem os espanhóis corrompido esse nome e se espalhando o nome das terras daquele mítico reino como sendo um lugar chamado Peru. Com a volta de Andagoya à cidade de Panamá, Pizarro já não conseguia mais se conter. Ele decidiu que deixaria sua vida pacata de encomendeiro para mais uma vez jogar aventura e perigo. Ele agora queria liderar uma expedição às terras do Peru, obtendo apoio na forma de uma sociedade que formou com outros dois homens de importância, Diego de Almagro, um explorador que veio junto de Pedrarias em 1514, e o clérigo Fernando de Luque, intermediário de Gaspar de Espinosa, quem iria bancar levemente a empreitada junto com os outros dois. Fazendo preparativos em 1523, Pizarro conseguiu a aprovação de Pedrarias à expedição, sob a condição de que o governador também se tornaria sócio da aventura caso houvessem lucros. Foi assim então que, de acordo com um relato de Francisco Jerez, no dia 14 de novembro de 1524, Francisco Pizarro, acompanhado de 112 espanhóis e alguns indígenas, partiram ao sul em busca das terras do Peru. Eles navegam pela costa até provavelmente o atual Golfo Tortugas, perto do rio San Juan, em que no caminho, após variadas condições como tempestades, falta de suprimentos, mortes por doenças, os espanhóis chegam cansados a uma aldeia indígena que eles supõem serem de Caribes, devido a terem visto supostamente pedaços de corpos humanos sendo preparados para comer. Os nativos também notam a presença dos espanhóis, que, segundo Cieza de León, já conheciam as perversidades dos europeus, de forma que eles atacam os expedicionários de surpresa. E o ataque é tão feroz e eficaz que Pizarro quase morre, saindo de lá completamente fodido, voltando com o rabo entre as pernas para o Panamá. Mas mal sabia ele que o seu sócio Almagro, que viria com o segundo navio contendo mais homens e suprimentos, estava justamente vindo nesse momento.
com eles similarmente aportando na região do rio San Juan e tomando conhecimento da presença prévia de seus companheiros ali. Almagro, no entanto, interpreta errado a situação e acredita que aqueles nativos do intitulado Pueblo Quemado, pelas fogueiras grandes, teriam capturado Pizarro e seus companheiros, no que o instiga a organizar um ataque ao Pueblo que, mais uma vez, os espanhóis são rechaçados, com Almagro perdendo até um olho no confronto. Eles, no entanto, não voltariam de imediato ao Panamá, continuando seu breve avanço até o delta do rio San Juan, onde, após encontrarem um pouco mais de ouro e procurarem sem sucesso Pizarro, Almagro os toma por mortos e finalmente decide retornar ao Panamá a descobrir que os seus companheiros na verdade estavam vivos. Nessa empreitada toda, e a julgar pelo número de dias dado por Jerez, dá para afirmar que o reencontro de Pizarro e Almagro nas Islas Perlas acontece pouco antes da metade de 1525, com os sócios recuperando forças para continuar sua expedição para além do rio San Juan. Mas Pedrarias, ao saber dos poucos lucros adquiridos na viagem, além do custo de mão de obra, não estava disposto a conceder uma segunda expedição. Mas, sob a insistência de Almagro em nome de Pizarro, os sócios conseguem uma concessão para ir lá novamente. Dessa vez, ambos vão até o rio San Juan, onde encontram uma aldeia com boas quantidades de ouro que tomam para si, assim como alguns cativos, e com isso em mãos, o Pizarro decide ficar com alguns dos homens para continuar a explorar a região, enquanto ele mandava um dos navios com o Almagro e o ouro de volta ao Panamá, para recrutar mais homens e adquirir mais suprimentos. Ao mesmo tempo, Pizarro mandava o piloto Bartolomé Ruiz descer mais a costa para averiguar quaisquer outras coisas de interesse. 70 dias depois, o barco de Ruiz retornava a Pizarro em companhia. Para a felicidade deles, Ruiz trazia consigo tremendas notícias. Ruiz teria passado pela Isla del Gallo, onde próximo a ela viu muitos nativos aparentemente prontos para a guerra, que davam indicativos de uma grande presença humana por ali. Ele teria continuado mais ao sul então, onde, próximo à atual Baía de San Mateo, ele se depara com o que julga a princípio ser uma caravela ao mar, mas depois percebe se tratar de um barco nativo, o qual eles tomam como prisioneiros. Os indígenas capturados teriam afirmado então que eles vinham de um lugar chamado Tumbes, que seria um local bem povoado e muito rico em lã. Eles supostamente falavam muitas vezes dois nomes, Huayna Capac e Cusco, onde teria muito ouro e prata, o que atiçou a curiosidade dos europeus. Ao ouvir isso, Pizarro estava muito sedento. E com o retorno de Almagro, eles saem então logo em direção a essa Baía San Mateo, onde acabam numa cidade chamada Atacames, aparentemente a atual Esmeraldas. Ao que parece, embora animado com as possibilidades das riquezas, Pizarro junto à maioria dos homens da expedição, devido às insalubridades que eles ainda estavam aturando, como climas, febres e a falta de alimentos, foi demasiado para eles, de forma que eles queriam voltar para o Panamá para recuperar o fôlego. Almagro se opôs a isso, e uma tremenda briga entre os sócios quase os levou à luta aberta, com espadas e tal. Mas, feitas as pazes, é acordado então que Almagro retornaria novamente ao Panamá em busca de recursos e manutenção, enquanto Pizarro ficaria com o restante na ilha El Gallo. Após um mês em condições insalubres, o segundo navio que estava com eles é mandado também de volta para manutenção, além do que levava também cartas dos soldados rasos direcionadas ao governador, pedidos de socorro para tirá-los dali. Essa situação apenas pioraria, já que a situação que Almagro se encontrava também não era promissora, porque com uma troca de governo no Panamá, o então governador Pedro de los Rios, a saber de tantas mortes e insalubridades, proibiu que Almagro recrutasse mais homens e voltasse, mandando que um Juan Tafur resgatasse aqueles que pediram socorro de volta ao Panamá, com este chegando à ilha de El Gallo e recrutando quase todos os sobreviventes. Se diz que apenas 16 sobraram junto a Pizarro, que teria se recusado a voltar ao Panamá sob o conselho de seus sócios por meio de cartas. Com leve auxílio de Darfur, Pizarro e os 16 restantes, fora também os indígenas de Tumbes que ainda estavam com eles, foram deixados na ilha La Gorgona para esperar a resposta de Almagro, uma ilha dita inabitada e que poderia lhe servir como base sem muitos problemas. Nesse meio tempo, Luque e Almagro ainda brigavam veementemente contra o governador, tentando o persuadir para enviar um navio até Pizarro, de maneira que só com a volta dos sobreviventes, Pedro de los Rios acatou, enviando Bartolomé Ruiz a La Gorgona com cartas de Almagro e Luque para Pizarro, o aconselhando que ele ao menos deveria tentar chegar à tal cidade de Tumbes mencionada pelos navios.
Depois de meses, Ruiz chegaria até La Gorgona e levaria Pizarro junto dos remanescentes para ir mais ao sul em direção à terra dos nativos, para finalmente aportarem na costa próxima a Tumbes. Os locais acolhem os espanhóis, de forma que, segundo Cieza de León, o Norellón, um inca, possivelmente alguma figura administrativa do Cusco, aparece junto aos nativos curiosos e pergunta aos espanhóis de onde vieram e o que estavam fazendo ali. Segundo o cronista, Pizarro teria respondido que eles vieram da Espanha, onde eram nativos, e que aquela terra havia um grande e poderoso rei, nomeado Dom Carlos, quem eram vassalos e serventes, e muitos outros, porque ele reinava por vastas terras. Eles saíram para explorar aquelas partes, como poderiam ver, e para colocar o que acharam sob a autoridade daquele rei, mas, primariamente e acima de tudo, vieram para fazer os nativos saber que os ídolos que veneravam eram falsos, e os sacrifícios que eles faziam eram sem fundamento, e que para se salvarem, eles deveriam virar cristãos e acreditar no Deus que os espanhóis louvavam. Por incrível que pareça, segundo Cieza de León, o Inca apenas estava surpreso e teria convidado que 2 dos espanhóis fossem escolhidos para ir junto dele a Tumbes para mostrar a cidade. Um dos escolhidos foi um Alonso de Molina, quem ficaria maravilhado com a cidade, vendo grandes construções de pedra bem trabalhada, uma fortaleza, enormes plantações e um sistema de irrigação, possivelmente concubinas do Sapa Inca, além de ovelhas estranhas, que provavelmente eram lhamas. Ele ainda teria sido servido comida e bebidas em copos de ouro e prata. A comoção era tanta que Pizarro não acreditou e teve que mandar outro homem, um Pedro de Candia, para ir averiguar se era tudo verdade. Candia novamente teria sido muito bem tratado, até demonstrando o uso de seu arcabouço aos nativos, que ficaram muito impressionados, com medo, e ele teria sido também convidado pelo senhor de Tumbes para comer num tempo e tal. Finalmente, terminando suas averiguações, voltando a Pizarro para dizer que sim, era tudo verdade mesmo. Convencido, mas sabendo muito bem que não poderia com tão poucos homens tomar o controle do reino, Pizarro e companhia decidem continuar um pouco mais a sua exploração pela costa, até que retornam finalmente ao Panamá. Recebidos de volta e com histórias de fazer o queixo cair, Pizarro e companhia traziam grandes notícias, não só para seus sócios, mas para todos os colonos de ouro de Cartija. Cieza de León nos diz que não se falava de outra coisa senão sobre o Peru. Com as pessoas maravilhadas, não apenas com as informações, mas também com as lhamas e as vestes trazidas por Pizarro. Entretanto, em meio à comoção, os sócios, embora contentes com os acontecimentos, não conseguiam ainda convencer o governador Pedro de los Rios, que, embora impressionado e contente com os esforços de Pizarro, se recusou mais uma vez a permitir o recrutamento para uma nova expedição. O ponto de vista do governador não era de todo burro, já que não haviam tantos espanhóis assim por aquelas partes, e as perdas sofridas por Pizarro nos últimos anos não eram algo de se louvar. Os sócios partem então para um novo ponto de ataque. Eles deveriam falar diretamente com o rei da Espanha. Agora aqui, Cieza de León nos diz que houve uma certa discussão sobre como fazer exatamente isso, em que Luque teria sugerido o envio de um terceiro para falar em nome dos 3 sócios, enquanto Almagro teria sugerido que Pizarro em pessoa fosse negociar com o rei, já que enviar uma outra pessoa seria mais custoso. Supostamente, Luque argumentava que isso era perigoso, porque eles, sendo homens ambiciosos, era melhor que um terceiro neutro os representasse para que não houvessem possíveis discordâncias entre os sócios no futuro. Pequeno foreshadow depois, o Almagro insiste e convence os outros dois com um acordo, sendo que Pizarro iria negociar com o rei o posto de governador para si mesmo, o posto de adelantado para Almagro, de bispo para Luque e piloto principal para Bartolomé Ruiz. Saindo assim Pizarro do Panamá em direção às cortes de Sevilla, na Espanha. Mas, no outro vídeo, vamos ver o que vai acontecer com Pizarro e companhia, além de ver a situação que estava rolando no Tahuantinsuyo propriamente. Mas, por agora, eu acho que eu vou ficando por aqui. Então, se inscrevam nas notificações do canal para não perder o final impressionante dessa odisseia. E deixem o like e compartilhem esse vídeo, que isso ajuda demais. Mas é isso. Tchau, tchau.